Se você está vendo esse vídeo, Deus tem uma palavra muito forte para entregar para a sua vida hoje. Irmãos e irmãs, eu recebi essa palavra hoje de manhã e eu senti no meu coração de compartilhá-la com vocês, porque ela é uma palavra muito importante para a nossa caminhada cristã e para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o perdão, que o perdão, ele é uma virtude bíblica que nós cristãos devemos praticá-lo. Nenhum de nós podemos deixar de praticar o perdão. E hoje nós vamos ver o que Jesus disse sobre o perdão, lá para o apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 ao 35, onde Jesus, ele diz assim para Pedro, que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. 7, meus irmãos, é um número infinito. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui para o apóstolo Pedro é que não importa quantas vezes as pessoas nos magoam, quantas vezes elas nos ferem, quantas vezes elas fazem o mal com aqueles que nós amamos, mas nós temos que perdoar sempre. Infelizmente, o que a maioria das pessoas tende a fazer nesta situação, quando sofrem uma mágoa de alguém, quando alguém faz uma maldade com ela, né, a pessoa tende a guardar ressentimentos disso. Infelizmente, a maioria dos seres humanos são assim, mas Deus ele nos convida, ele nos convida a praticarmos o perdão, a perdoarmos as pessoas, não importa o mal que elas fizeram. E não tem quantidade de vezes que nós devemos praticar o perdão, irmãos e irmãs, mas nós devemos sempre perdoarmos as pessoas. O perdão, ele é um mandamento divino, porque se nós não perdoarmos as pessoas, nós não alcançaremos a felicidade, nós não alcançaremos a prosperidade, porque o perdão, ele não serve para desbloquearmos a vida de outras pessoas, mas desbloquearmos a nós mesmos. Como assim, Gabriel? Porque quando nós não perdoamos alguém, um ente querido ou alguma outra pessoa qualquer que nos magoou, nós estamos nos escravizando com essa mágoa. Porque a mágoa, ela não é transmissível, irmãos e irmãs. Ela faz mal apenas para nós mesmos. Então hoje Jesus, ele nos convida a perdoarmos a quem nos fez mal. Não importa a mágoa que seja, não importa o que tenha acontecido, o que as pessoas fizeram com você. E é importante também frisarmos, irmãos e irmãs, que o perdão ele não é um sentimento. Às vezes as pessoas, elas não perdoam porque acham que o perdão é um sentimento, mas na realidade o perdão é uma decisão. É uma decisão que nós tomamos de nos libertarmos da mágoa, da ira. É uma decisão que nós tomamos de conviver bem com aquela pessoa, mesmo apesar de ela ter nos magoado, mesmo apesar de ela ter nos ferido. E as consequências do perdão são gravíssimas, irmãos e irmãs, porque Jesus ele nos disse que quando nós perdoarmos os homens, mesmo com as atitudes ruins que eles cometem contra nós aqui nesta terra, o nosso Pai que está no céu nos perdoará. Mas, se nós não perdoarmos verdadeiramente as pessoas, o nosso Pai que está nos céus não nos perdoará. Ou seja, irmãos e irmãs, a falta de perdão pode nos fazer perder o reino de Deus. Porque quando nós não praticamos o perdão, nós estamos deixando de exercer um mandamento divino. Porque o perdão é um mandamento. Não guardarmos mágoa das pessoas é um mandamento. Por mais que às vezes nós possamos lembrar do que as pessoas cometeram contra nós, nós automaticamente, irmãos e irmãs, temos que
expulsar esses pensamentos negativos daquilo que as pessoas fazem contra nós. Então, meus irmãos, o perdão ele é uma atitude muito simples. Basta que você decida perdoar, decida liberar essa mágoa do seu coração e que você possa fazer isso hoje, porque o perdão ele te impede de alcançar a felicidade, ele te impede de alcançar a prosperidade na sua vida. Amém, irmãos e irmãs? Que esta palavra possa ter penetrado no seu coração e que você possa ter refletido sobre isso, porque o perdão, ele é algo extremamente importante para a nossa vida mental, emocional, financeira, física, espiritual, porque sem o perdão nós não conseguiremos nada na vida. Amém? Que você possa deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Compartilhe, irmãos e irmãs, porque tem muitas pessoas precisando da palavra de Deus na vida delas e às vezes a vida delas não avança por causa disso, pela falta da palavra de Deus, pela falta do perdão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.